Olá você! Sejam muito bem-vindos ao Mundo Autista. Como quem me acompanha sabe, eu sou uma jovem autista de 24 anos, filha de uma mulher também diagnosticada autista e não tenho filhos até o momento. Recentemente eu acompanhei um amigo, que também é autista, né? Numa reunião com um grupo, com um núcleo de acessibilidade e inclusão da universidade onde ele estuda. E apesar de esse amigo ser apenas alguns poucos anos mais novo do que eu, o técnico, né, desse núcleo de acessibilidade e inclusão que estava conduzindo a reunião, ele era uma pessoa cega. E ele perguntou se eu era mãe desse meu amigo. E eu confesso que eu fiquei surpresa com esse comentário e positivamente tocada também por ele. Aí, tão curiosa sobre o porquê de uma dúvida tão simples me impactar de uma maneira tão agradável, eu fiz um exercício nos dias seguintes, né, com as pessoas próximas, pessoas com quem eu converso e tudo mais. E todas as pessoas que eu conversei, apesar de não ter realizado uma pesquisa quantitativa, assim, mas todas as pessoas que eu conversei me chamou muita atenção que os dois primeiros atributos que vinham quando falava sobre maternidade, ou ser mãe, ou características da mãe, quando eu conversava com elas, eram que as mães eram atenciosas e cuidadosas. E mais ainda, também me chamou a atenção como que essas pessoas, elas associavam a mim, né, a minha personalidade, esses atributos que eram justos os primeiros que vinham na cabeça delas quando se pensava em mãe, né? Que era de ser cuidadosa e atenciosa. E isso muito em função de eu ter essas características no trato com os amigos, com as pessoas que eu nutro bons sentimentos. E aí eu fiquei pensando se essa maneira como as pessoas me percebiam e verbalizavam que elas me viam, ela não iria um pouco na direção contrária desse estereótipo que a gente tem sobre as pessoas autistas. E estereótipo não significa que vai ser algo totalmente incorreto, mas de que essas pessoas tendem a ser mais frias e podem ter dificuldades em criar vínculos, né? Com outras pessoas e coisas nesse sentido. Demonstrar sentimentos, né, também, por exemplo, é outro desafio comum a algumas pessoas no espectro, enfim. Mas, na minha vivência com a minha mãe, eu pude perceber como perceber na prática, assim, o que o Tony Attwood, que é um psicólogo considerado o maior especialista do mundo nessas nuances mais sutis do autismo, e ele e outras grandes referências sobre autismo, né, falam no livro Asperger no Feminino, que é um livro de 2006. E nesse livro tem uma parte específica que ele fala que as mães, que eles falam, né, os pesquisadores, que as mães do espectro autista elas tendem a demonstrar maior empatia e na criação dos filhos do que os pais também autistas. Só que até por observar na própria relação com a minha mãe as dificuldades que podem acontecer para uma mulher lidar com seu próprio autismo e ainda ter que cuidar e criar uma outra pessoa, né, que não é uma tarefa simples, pelo contrário, é algo muito desafiador e complexo. Eu há muito tempo tenho um receio mesmo de ser mãe. Eu não sou uma mulher cisgênero, né? Então, por causa de algumas características particulares, eu não posso gerar filhos. Mas eu confesso que às vezes me dá uma vontade, um desejo mesmo não sei se a gente poderia chamar aqui de instinto materno, ou se esse tal instinto, né? Tem tanta coisa que se fala na literatura e nas pesquisas sobre isso, mas se esse instinto realmente existe, como ele existe, mas às vezes me dá realmente um desejo, uma vontade de adotar uma criança. Mas aí vem aquelas características do autismo, né? Rigidez de pensamento, os medos que rondam, né? Ter uma
vida que é totalmente, quase dependente de mim num primeiro momento. E aqui eu não estou falando que autistas não possam ser pais e mães incríveis. Pelo contrário, eu conheço pessoas que são autistas que são excelentes pais e mães. Mas enfim, enquanto essa ideia amadurece e eu compartilho essa reflexão com vocês, eu quero uma coisa que eu não abro mão mesmo é de manter essas características de ser cuidadosa e atenciosa com os meus amigos. Isso realmente é algo muito importante para mim. Então é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.